Olá, bem-vindos a mais uma edição de Isto É, Sua História. Meu nome é Sérgio Ciscaro e estamos hoje aqui com Igor Santana, Head de Expansão da OniUX e CEO da Nextseed Investimentos. Igor, bem-vindo. Fala, Sérgio. Obrigado, irmão, pelo convite. Espero que seja um tempo de contribuição aí bacana. Sem dúvida. Igor, antes de a gente falar dos seus negócios propriamente ditos, eu gostaria de saber um pouquinho da sua origem, de onde você vem, qual que é a sua formação. Me fala um pouquinho como que surgiu a sua história. Legal. Eu sou de Paranavaí, Uhum, no Paraná. Tive um início bem humilde ali no estado. Enfim, comecei vendendo picolé, já vendi salgadinho, uhum, já vendi moda feminina, já trabalhei com revista impressa. sim, A maior parte da minha vida profissional foi trabalhando com publicidade impressa. Então, uhum, trabalhei, né, primeiro numa revista que se chamava Revista Destaque. Trabalhei pouco tempo, me destaquei com um comercial. Depois fui para o Diário do Noroeste, que é uhum, o jornal mais tradicional do Paraná. sim, E depois voltei para a Revista Destaque, dessa vez como sócio. E depois de uns 3, 4 anos acabei empreendendo ali, abrindo o nosso próprio negócio, que é a revista Bom Vivan, onde a gente trabalhou ali 7 anos dentro desse projeto. uhum, Então, é mais ou menos isso o meu início, né, muitas mudanças, hum. morei em Paranavaí, morei na verdade até os 12 anos, sei lá, devo ter mudado umas 20 vezes aí de casa, né, fui para o Mato Grosso do Sul, fui para Uhum, o Rio Grande do Sul, e aí as coisas foram acontecendo e sim. tô aqui compartilhando contigo hoje um pouco. Eu imagino que essas mudanças todas de ambiente e a sua própria atividade nessa primeira fase devem te dar um aprendizado muito importante, né. O que que você captou dessa fase, desse período? Então, esse tipo de mudança que é, né, sei lá, tô pensando aqui, devem existir 2 tipos de mudança. A mudança que a Uhum, gente gostaria de fazer, que a gente quer fazer, e uma mudança que acontece sem a gente ter muito domínio, ter muito controle sobre aquilo, né. sim. Então, todas essas mudanças foram nessa segunda situação. Uhum, Então, às vezes, a gente estava ali morando em algum lugar, e aí a gente não tinha condição de pagar o o aluguel, e a gente precisava mudar. uhum, Então, esse tipo de situação, esse tipo de mudanças e mudanças constantes, eu acho que traz uma resiliência, né, hum, um jeito de lidar com as mudanças e com as situações de uma forma talvez, mais leve, né. sim. Prepara a gente para as mudanças de quando a gente fica adulto, né, que Uhum, são muitas, né. hum, Principalmente não só na vida como um todo, mas também nos negócios. A gente vê o digital acontecendo muito rápido, a gente vê tanta coisa, e a geração Z, e a inteligência uhum, artificial. Então acredito que isso possa ter contribuído para a gente se adaptar a essas uhum, mudanças de hoje em dia. sim. E você pegou justamente a transição, né, de um modelo mais para tradicional para o digital, né, em todas as atividades. Sim, perfeito. Para nós, que trabalhava e vocês, né, com revista impressa, para nós, assim, foi um soco no queixo ali a pandemia, né, Uhum, digital, por exemplo, a gente distribui revista em 30 cidades da região ali, todo o noroeste do Paraná. De repente a gente não era proibido distribuir revista. sim. E o que que eu faço com o meu anunciante? O que que eu faço com o cara que tem um contrato comigo 1 ano? Hum, Claro que existe um pouco de contribuição, mas tem a parte financeira também. E aí? E aí foi onde a gente parou, pensou, viu esse movimento do digital, e eu comecei a estudar muito sobre esse assunto, sobre tudo que estava acontecendo, e ali a gente conseguiu enxergar uma oportunidade. uhum, certo. E como que você descobriu essa vocação em alavancar negócios de outras empresas e posteriormente entrar na parte de investimentos? Como que surgiu o start disso? Cara, alavancagem de negócio e aceleração de empresas, né? Uhum, O que é que eu percebi trabalhando com revista impressa? hum, Que a gente atendia muitos profissionais liberais, né, advogados, médicos, empresas de variados segmentos. E eu percebi que estava vindo essa pegada de treinamento, de palestra, e o pessoal vem para São Paulo e faz um treinamento e volta. Só que eu percebi que esses treinamentos que eles faziam, ou os livros que eles estavam lendo, hum, sempre tinham uma relação técnica do que eles faziam. Então, uhum, o dentista, ele vinha para São Paulo para aprender um novo procedimento, a, sim. a, a profissional que trabalha com estética, ela vinha para São Paulo e levava um novo aparelho,
um novo produto, Uhum. e o advogado vinha e aprendia mais sobre uma nova lei ou mudança de lei, e ele volta com as mesmas dores, né, que é não continuar sabendo vender, é não continuar sabendo estruturar um marketing para a empresa dele, é não ter um processo definido para quase nada, não ter uma previsibilidade de venda. Ele acaba sendo o vendedor também, ele faz a gestão, ele faz o financeiro. Então aí que eu percebi que tinha alguns pilares que, independente do segmento, se eu conseguisse agregar dentro desses pilares, poderia agregar no negócio deles, Uhum. que é vendas, que é gestão, que é liderança, que é criação de processos claros dentro da empresa. Então eu comecei a me desenvolver nisso, sempre gostei desses temas, e eu comecei a estudar só sobre isso. Uhum. Então, nos últimos anos, sei lá, investi muito em treinamento, leio e li muitos livros sobre os negócios, né, sobre o novo jeito de fazer negócio, sobre o novo jeito de vender, Uhum. sobre a nova relação que o líder tem com o colaborador. E eu comecei a levar isso para o meu cliente da revista. Tá. E aí a venda ficava inevitável. Eu não ia vender revista, eu ia, de alguma forma, identificar alguma dor dele, porque a conversa sempre começava: "E aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo certo? Cara, mas e as suas S vendas?". Aí no final: "Ai, cara, tá muito ruim, não consigo tirar férias. Poxa vida, meus funcionários, eles tiram férias, eles viajam". Parece que depois que eu comecei a empreender e as coisas começaram a acontecer, eu não tenho um negócio, eu sou um negócio. E aí foi onde eu Sim. comecei a agregar valor nisso. A revista, consequentemente, começou a crescer mais também. E aí eu percebi, cara, que dependente do segmento, se o empreendedor tiver um nível de consciência em relação a esses pilares, a chance de dar certo ela é muito mais alta. Uhum. E aí esse caminho, essa compreensão levou você a criar a Onio X em 2016? 2016, o Fábio Lino, que é o Uhum. presidente, o fundador, um, um grande empreendedor, um cara que eu sou fã. Ele começa, ele vem para São Paulo, Uhum. ele ouve falar de criptomoeda, de Bitcoin, ele vem curioso, quer entender, quer Uhum. ouvir. E ele acha interessante a tecnologia, ele vê que no futuro, isso poderia ser um ativo, tão conhecido ou tão usado quanto o real, a nossa moeda fiduciária, Sim. e ele se apaixona não pelo ativo, mas pelo serviço de fornecer esse ativo. Uhum. Porque se a usabilidade desse ativo, a tendência dele é aumentar, por que não eu fornecer esse ativo? Certo. Ou por que não eu dar liquidez para esse ativo quando você tem e você gostaria de vender? Hum. Então foi onde ele entrou no mercado de OTC, compra e venda de ativos digitais, 2016, e sem um momento em que o mercado não tinha regulação nenhuma, não tinha regra nenhuma, Uhum. no momento em que você falava de criptomoeda, Bitcoin, e você falava de tráfico de criança, era a mesma coisa. Então eu tiro o chapéu, era só mato. E aí 2019 eu me aproximo mais dele, Hum. eu entendo o modelo de negócio dele, e eu percebo que existe um desejo de crescer, mas que o ponto de inflexão era ter mais liquidez, ter mais recurso. E aí a gente pivota um modelo de negócio para dele para um modelo de negócio de investimento, Uhum. uma assessoria de investimento exclusiva personalizada cripto, Certo. por exemplo. Então é onde a gente começa a se desenvolver nisso, começa a estudar sobre isso. Então foram, sei lá, meses de estudo até eu entender um pouco mais esse mercado também, porque eu era do tradicional, eu era Uhum. do físico, da revista impressa. Então eu tive que quebrar muito paradigma também. E aí a gente entende que se o modelo de negócio for assessoria exclusiva cripto, onde o nosso produto de entrada é a informação, Uhum. não é? A gente meio que evangeliza as pessoas, a gente veio evangelizando as pessoas de que o dinheiro não ia voltar a ser cheque, de Hum. que a assessoria de investimentos hoje no Brasil, ela existe um puta conflito de interesse, onde o Sim. assessor ele tá mais focado no que ele precisa vender ou no que ele tem uma remuneração mais interessante do que no que o cliente dele tem mais benefício, ou se está alinhado com o propósito do cliente, com o perfil do cliente. Hum. Então a gente vem com esse diferencial para o mercado, e aí tudo começou a acontecer, no início com muitos desafios, né, até hoje, muitos desafios
regulatórios, muitos desafios de falta de informação, mas eu vejo que hoje, 2025, não tem nada a ver com 2019, Uhum. mercado muito mais maduro, não são poucas empresas falando, né, hoje a informação está na mão das pessoas, então Sim. as pessoas elas começam a estudar, elas começam a elevar o nível de consciência delas e aí consequentemente, a gente vê que não tem volta, não tem Uhum. outro caminho. Então, é isso, e a tendência é continuar crescendo esse mercado aí. É esse o ponto que eu ia abordar, que as pessoas estão se conscientizando, mas ainda falta muito para que realmente considerem, os ativos cripto como uma forma normal, enfim, de fazer investimentos, etcétera. Ainda falta um caminho longo. Com certeza, eu vejo que o nosso maior concorrente é a desinformação ou a Uhum. falta de interesse das pessoas pela informação. Então Sim. vejo que hoje tem muita informação gratuita em vários canais hoje disponíveis. E o que que é mais fácil, né? O que que é mais fácil eu parar, estudar, eu ler, eu tirar um tempo para pesquisar, eu tirar um tempo para pegar opiniões diferentes, para conversar com o meu assessor, para conversar com o meu gerente, que na maioria das vezes não está pronto para essa conversa ainda. É eu despender esse tempo, investir esse tempo, ou é mais fácil eu falar que é um mercado que não existe? Uhum. É mais fácil eu falar que não vai funcionar? Então eu vejo que esse é o desafio, mas ao mesmo tempo, 2 coisas que eu vejo é o nosso momento econômico hoje na verdade político hoje dos Estados Unidos, por exemplo. Então você vê o Trump lá, Uhum. super pró esse mercado, e outros países também fazendo reserva de valor Uhum. dentro desse mercado, não vendo esse mercado só como um mercado de investimento, mas sim um mercado também Uhum. para meio de pagamento, Sim. são, finanças descentralizadas, né, Uhum. onde a informação está na mão do povo, onde o poder do dinheiro, a detenção do dinheiro está na mão das pessoas. Então e eu vejo uma geração que está vindo aí muito mais adepta, Uhum. muito mais propensa, né, com um apetite muito maior para a tecnologia. E a gente, nós que não somos geração Z, que Uhum. vem do tradicional, que vem cheio de paradigma, que a gente não tá errado, tá? Eu tenho cliente que, investe nesse mercado, que é um produtor rural, que está acostumado a comprar terra, que está Sim. acostumado a não ter liquidez nos investimentos, ele está sempre focado em aumentar o patrimônio dele. Mas ontem ele pulverizava a lavoura dele, era Uhum. 50 homens pulverizando, hoje ele tem um drone lá, então ele entende que a tecnologia impactou muito nos negócios, no dia a dia dele, Hum. e não dá para ele continuar investindo em produtos de investimento de 20, 30 anos atrás. Sim. Eu imagino que os clientes de vocês devem ser uma gama muito variada, desde esse produtor rural mais tradicional que se abre para a tecnologia, né, quanto aquela pessoa bem tradicional que investe só em caderneta de poupança e que de repente pode se seduzir também por essa opção. Como que é essa composição de clientes de vocês? Eu vejo que não existe uma segmentação de cliente, Uhum. ou ele é empresário, ou ele é profissional liberal, ou ele é um produtor rural. O que eu vejo é um apetite por informação. Tá. A curiosidade, ela tomou o lugar da desconfiança. Então hoje Uhum. as pessoas não quero nem ouvir. Não quero saber o que que é isso. Não, 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 Uhum. errado. Hoje elas estão assim: "Cara, espera aí, me fala mais, porque estão falando Uhum. disso na TV, eu tô vendo o governo americano falando disso, tô vendo o Trump falando disso, eu tô vendo os homens mais ricos do mundo estudando e investindo nesse mercado, eu tô vendo as maiores instituições do mundo, né, JP Morgan, eu tô vendo o BlackRock ETF, atrelado a cripto, no maior fundo de investimento do mundo, eu tô vendo os bancos brasileiros, bancos digitais, por exemplo, ofertando, Ethereum e Bitcoin para os clientes. Eu Uhum. tô vendo que está tendo acesso fácil. Tô vendo bancos que antes eram contra, completamente contra, e agora Hum. eles estão tendo que se adaptar, estão tendo que fazer uma manobra com esse navio gigante, com essa Sim. instituição gigante, com centenas de agências, com milhares de colaboradores, estão tendo que vir para o tecnológico também. Uhum. Então, eu vejo que é mais nível de humildade e ser ensinável para investir, Uhum. não para usar amanhã, Tá. mas por
consumir informação. Uhum, Cara, a informação ela pode mudar tudo. Então por isso que a gente tem um forte investimento no nosso braço educacional. hum, Porque se a gente leva informação de qualidade, você chega em casa, você pesquisa, você troca uma ideia com a tua esposa, você fala com seus amigos, e aí o teu nível de consciência aumenta, logo o teu nível de confiança também, e daqui a pouco você está diversificando. Acho que a palavra é diversificação. Não tá. existe vender tudo e investir, não existe altos rendimentos ou altos resultados em um curtíssimo prazo de tempo, porque o pessoal acaba enxergando o mercado cripto dessa forma. Não é Uhum, assim que a gente vê. A gente vê que é um mercado muito bom, tem muita oportunidade, mas é tudo longo prazo, hum, né? Tudo a consistência é um valor que a gente tem muito forte. Então, ainda mais fazendo gestão de recurso de cliente, hum. então a gente é bem responsável nessa parte. Já é um mercado com muita volatilidade. Então, por que eu preciso sair desse lugar de ser conservador na gestão desse recurso e na Certo. distribuição desse resultado para o nosso cliente? Uhum. Fala um pouquinho sobre as atividades de vocês para alavancar negócios dos seus clientes. Como funciona? De que benefícios esses clientes obtêm? Legal. A gente percebe que o empresário ele ele coloca muita energia para fazer dinheiro. Uhum, Não é fácil fazer dinheiro. Mas na hora de fazer um investimento, ele não investe a mesma energia hum. para alocar esse recurso. Então, muitas vezes ele médico então, meu Deus, para fazer negócio errado é campeão. Ele vai lá e conversa com o corretor e compra 2 terrenos, Hum. sem fazer uma análise um pouquinho mais profunda. Ele colocou muita energia para fazer o dinheiro e na hora de investir ele vai lá e assiste um vídeo no YouTube e investe sozinho. Ele fala que as pessoas precisam procurar um especialista para resolver determinado tratamento de saúde, por exemplo, Uhum. mas na hora de ele investir, às vezes é só uma dica de um amigo ou é um vídeo no YouTube Então, para alocar aquele recurso que talvez ele demorou 1 ano para fazer, para construir, 2, 3, às vezes é um recurso de uma vida toda. uhum, Então, eh, o que a gente leva para o nosso cliente é uma assessoria onde o interesse dele, o objetivo dele, o perfil dele está no centro. Então, se o objetivo dele, por exemplo, é é construir uma renda passiva para o futuro, além da previdência que ele já paga, ou se o objetivo dele é um resultado complementar para ajudar no pagamento da faculdade da filha no Paraguai, hum, ou se o objetivo dele é: "Igor, eu ganho um bom dinheiro todos os meses, eu não consigo guardar, estou com dificuldade, a gente consegue construir um planejamento para eu ir guardando esse recurso todos os meses, de pouquinho a uhum, pouquinho, então a gente vai para essa direção também", ou eu tenho um patrimônio interessante, eu tenho alguns imóveis, eu tenho uma área rural, uma fazenda, e eu tô assim, sem liquidez, né? Ele tá mobilizado. tá. E aí, por exemplo, quando veio a pandemia, o que aconteceu com esse cara? Então esse cara teve que liquidar imóvel barato, Uhum, esse cara sofreu com o fornecedor, ele sofreu, ele tinha um padrão de vida, talvez ele teve que baixar um pouquinho, então fica sofrido. Então se o objetivo dele é ter um pouco mais de liquidez nesse patrimônio, então a gente consegue construir isso ao longo do tempo. certo. Então são sempre planejamentos de 1, 2, 3, 5 anos, porque ninguém mais consegue fazer planejamento de 10, 20 anos. Uhum, Percebe que não adianta vir com uma assessoria que vai fazer um planejamento daqui 30 anos. não Cara, eu não sei existe. como é que vai estar daqui 3. Então, a nossa assessoria, ela Uhum, nasce no digital e ela nasce com um comportamento mais alinhado com o comportamento da geração Z, que é o nosso comportamento também. uhum, Cara, não me vem oferecer um investimento aí de 7 anos, meu recurso vai ficar lá 7 anos preso. Pô, para! Não existe. Mas o mercado é isso, uhum, sabe? É sim. isso. Nada contra, não quero arrumar guerra, mas a Faria Lima é isso, é produtos de longuíssimo prazo, produtos que não performam, produtos que são distribuídos com foco no que o assessor e o escritório está remunerando. Hum, Então, o cliente não está no centro. E isso não é eu que estou dizendo, as pessoas estão enxergando isso, uhum, sabe? Porque a informação antes ela era centralizada. A informação antes ela estava numa emissora de TV, ela uhum, estava numa determinada instituição. Hoje a informação está aí, né, tá na palma da nossa mão. Então as pessoas estão pesquisando, elas estão entendendo. Se o assessor ou qualquer outro profissional
ele vem trazer informação. Hum. For água, for espuma, não tiver consistência, então o senso crítico das pessoas, dos clientes, eles não tá cada vez maior? Uhum. Hum, Algo estranho. tá tentando, não tá colando o que esse cara tá me falando. Então esse é o grande diferencial que a gente leva para o nosso cliente, Uhum. é tentar acelerar, né, o alcance dos objetivos que cada um vai ter, né, completamente diferente. Uhum. Certo. Você tinha comentado antes, antes da gravação, a gente estava comentando sobre a ajuda que vocês dão a empresas importadoras, ajudando até o comércio exterior brasileiro. Fala um pouquinho sobre isso. Ponto interessante. Hum. Dentro disso que eu tô falando, que eu falei para você, Sérgio, de uma assessoria onde o cliente está no centro, Uhum. onde o objetivo do cliente ele reina, o perfil do cliente, a Hum. gente tem que estar condizente com os produtos que eu tô ofertando para ele Uhum. ou que eu tô sugerindo para ele. A gente percebe que negócio, sabe aquela frase? Negócio que é bom tem que ser bom para os dois lados. Uhum. Você percebe que isso já não é mais o suficiente e que muitas empresas ainda não vivem isso, viu? Eh, o negócio, se ele for bom para você e se ele for bom para a empresa, não é mais o suficiente. Tá. Tem que ter um lance tem que ser bom para todo mundo. Tem que ter um viés de sustentabilidade, tem Uhum. que ter uma preocupação. Fora isso, fora eu, cliente, fora você, instituição. Então, o nosso negócio ele começou muito com essa pegada de que negócio bom tem que ser bom para mim, para você e tem que ser bom para o mundo, tem que ser bom para todo mundo. Uhum. Então, esse braço nosso de investimento, ele é bacana para o cliente, porque a gente leva uma assessoria e sempre a palavra diversificação na frente, para o cliente ele dá um passo nesse mundo digital, né, Uhum. a gente entende que existe receio, existem barreiras, Claro. mas a gente vai com a informação na frente, para o cliente ele dar um passo, cara, Uhum. legal, tô entendendo. E é bom para a companhia, porque a companhia ela fortalece a operação dela de meio de pagamento, de compra e venda de Uhum. ativo digital. E é bom para o Brasil, porque a gente favorece a importação e exportação do Brasil. Sim. Então, as empresas hoje que precisam, que querem mais dinamismo, que querem mais velocidade, que querem menos custos na hora de importar ou exportar, Uhum. elas podem fazer esses meios de pagamento com ativos digitais, com dólar USDT, por exemplo, que é Uhum. uma stablecoin pareada ao dólar. Então, pagamentos que demoravam 15 dias, uma semana, a gente consegue fazer dentro do mesmo dia, por exemplo. Então, é uma trinca, né? Faz sentido para o cliente, faz sentido para a companhia Uhum. fica mais forte, e faz sentido também para o nosso país, para a nossa economia também interna, para a empresa que está importando, para a empresa que está exportando. Então, acredito que isso também gera uma conexão muito forte com o nosso cliente, né? E para as pessoas que não Uhum. conheciam a gente, Sim. acredito que é um ponto de conexão forte. Não, sem dúvida. Você falou muito de informação, de levar informação sobre ativos digitais para as pessoas. Vocês têm algum tipo de ferramenta, esforços, enfim, educacionais para levar essa informação? Muito, perfeito. A nossa frente comercial hoje da Unil como um todo, são 350 profissionais, Uhum. assessores, onde eles estão treinados e capacitados para serem mais, eh levadores de informação do que vendedores, do que Uhum. comercial. Então a instrução é que eles levem informação de qualidade para o cliente. Então, como eu falei, chega a informação, se ela tem qualidade, se ela tem consistência, o nível de consciência ele aumenta, o nível de entendimento aumenta, logo o nível de confiança aumenta, logo Uhum. se lá na frente ele pensar em diversificar nesse mercado, a gente está aqui à disposição. Sim. A gente tem um braço educacional nosso muito forte. O Cleverson Pereira é o nosso head educacional. Uhum. Nós já fizemos aí perto de 60 eventos no Brasil, totalmente gratuito e Hum. sem chamada para ação no final, Uhum. né? Onde a gente leva informação de qualidade, fala o que é os ativos digitais, fala qual que é a tecnologia que está por trás disso, fala do porquê da adesão desse mercado e desses ativos no Brasil e no mundo todo. Então, o Brasil já está entre os 5 principais países que mais usam ativo digital. O sistema financeiro do Brasil ele é referência mundial, ele é Uhum. muito tecnológico, o Pix, agora o Drex, enfim. Mas a gente leva oportunidades de investimento
dentro desse mercado. Hã. Então a nossa vitória com o educacional não é ter o cliente na nossa base. Hum. A vitória se o cliente elevou o nível de entendimento, de consciência dele, de confiança e investiu em outro lugar, mas investiu nesse mercado, para nós é uma vitória. Uhum. Porque é mais um, talvez saindo de uma poupança Sim. e indo para um investimento que realmente faz sentido para ele. Né, a gente vê a taxa de juro como tá, a gente vê a inflação como tá, a gente vê o cenário, econômico que a gente está vivendo, a gente, tem uma das moedas que mais desvalorizam no mundo hoje. Uhum. Por que não ter um investimento que pelo menos protege o meu poder de compra? Sim. Por que não ter um investimento compatível com o meu cenário, econômico aqui ruim, Uhum. né. Então os R$ 1.000 que a gente tinha ano passado, há 12 meses atrás, não compram os mesmos R$ 1.000 hoje. E essa conta, muitas vezes o nosso conservadorismo, o nosso medo ou o nosso desinteresse pela informação, isso faz a gente não fazer essa conta, Uhum. né. Então o nosso desafio é que, né, abre um pouco a cabeça, começa a fazer Uhum. conta, entende que não é só performance, não é rentabilidade, mas proteger o teu capital que você suou tanto para fazer, que você colocou tanta energia para fazer. Coloca em existem outras operações, existem outros Sim. mercados, existem outras oportunidades e geralmente o teu gerente do banco não vai falar isso para você. Certamente. E a questão também que o mundo se dirige cada vez mais para se tornar digital, né, então isso é meio que inescapável. Não, com certeza. Não é mais uma opção, né. Muita gente gosta de artista, de jogador de futebol. Eu sou muito fã de empresário, né, do cara Uhum. que às vezes tem um contexto super humilde, foi lá, construiu, batalhou, gera um monte de emprego, é um cara que se desdobrou, que se desenvolveu. Então, esses caras, por Hum. exemplo, eles estão no digital, eles que talvez já chegaram lá, eles estão no digital. Então imagina a Uhum. gente que está construindo, imagina a gente que está querendo alcançar um grande objetivo ainda, né. Então eu não preciso estar no digital para eu dar certo, Uhum. mas eu acredito que não dá para dar certo sem é muito difícil dar certo sem estar no digital, né. É Certo. legal, eu acho que caminha junto, não existe uma concorrência, é o offline, né. Tá. É o tangível, é a revista em algum lugar para dar autoridade, é o digital também para ganhar um Uhum. pouquinho mais de alcance, então acho que caminha junto, mas o pessoal tá com essa flexibilidade já construída, eu acredito. Perfeito. Há outros planos ou outras linhas de negócios da UniUX que você pode compartilhar com a gente? Bom, além do meio de pagamento, que é o nosso core da UniUX e esse braço de assessoria exclusiva no mercado de ativos digitais, a gente também está na SAF do ACP, Hum. que é um clube de futebol lá de Paranavaí. Sim. É um projeto que a gente entrou faz mais ou menos um ano e meio, depois há mais ou menos um ano atrás, o Gustavo Lima entrou, então foi Hum. notícia nacional, Sim. né, Gustavo Lima adquire tantos por cento da SAF do Uhum. ACP, do Paranavaí. Então, a gente está muito comprometido com esse projeto também, né. Eu não entendo muito de futebol, né, mas como eu te falei anteriormente, existem alguns pilares ali que se o empreendedor, se o empresário tiver um nível de consciência interessante, independente do Uhum. segmento, a chance dele dar certo é muito grande. Então a gente tem contribuído para esse projeto e vem outras novidades por aí. Uhum. Alguns outros projetos também. A gente vai conhecendo pessoas, as pessoas vão conhecendo a gente, vão conhecendo o nosso trabalho, Uhum. vão entendendo que é um mercado novo, é um mercado que, né, tem quebrado, as pessoas precisam quebrar alguns paradigmas para entender, precisa entrar no modo ensinável ali para conseguir para aceitar, porque às vezes fere muito, né. "Pô, mas Uhum. a minha", né, existe meio que uma briga ali de geração. O Hum. antigo, ele quer falar: "É, porque no meu tempo", Uhum. né, essa geração agora vem totalmente digital, quer tudo na palma da mão, adora comodidade, adora descentralismo. Sim. Então, a gente vê que existem várias oportunidades dentro do mercado que eu não preciso nem para um lado nem para o outro, eu posso ser o diálogo aí Uhum. dentro das gerações e então tem novidade vindo aí. Ah, ótimo. Aliás, você está preparando um livro, não? Sim, Hum. tô preparando meu livro, Hum. tô bem feliz inclusive. Em março eu vou lançar meu primeiro livro. Uhum. O nome do livro é Improvável, Não Impossível. Uhum. Então é um livro que fala um pouco sobre pessoas que
com um contexto muito humilde, com um contexto que às vezes sonham muito, né, sonham grande, Uhum. e que muitas vezes as pessoas não acreditam muito nesses sonhos, né, pessoas que se fossem para a gente fazer uma aposta, poucas pessoas fariam ou quase ninguém fariam. Sim. Então esse é um livro de encorajamento, Uhum. um livro não só motivacional, mas que fala um pouco da minha história, fala um pouco do meu contexto, né, de um menino que catou latinha, que comeu de favor, morou de favor, perdeu um irmão porque o hospital estava em greve, perdeu uma mãe com 11 anos de Uhum. idade, que queria comprar uma bicicleta com 11 anos e vendeu picolé até conseguir o dinheiro, e que depois de muita batalha, muita determinação, muito desenvolvimento pessoal, né, Uhum. me desenvolvi muito, né, sempre achei que eu odiava ler e estudar, mas hoje eu entendo que eram coisas que eu não me interessava muito, são coisas Sim. que me interessam, eu amo Uhum. ler e estudar, então me desenvolvi muito, estudei muito, e por incrível que pareça, esse menino hoje ajuda, empresários, né, empresas Uhum. a investir melhor seus recursos, ajuda na construção de grandes negócios, na Uhum. formatação de grandes projetos, sócio de pessoas que eu era fã, né, então Uhum. eu sou fã do Gustavo Lima, né, fui tantas vezes em show dele, Hum. fui no cruzeiro dele, e hoje a gente tem a oportunidade de estar junto, de sentar junto, de falar de negócio, da minha fala ser relevante para Sim. tomadas de decisão. Então eu vejo que essa é a minha história. Existem várias histórias parecidas como essa, e é uma carta aberta ali pra pessoa que foi meio que desacreditada, assim, meio Uhum. que esquecida, né. Não tem problema ser esquecido pelos outros, a gente só não pode se esquecer, né, a gente Sim. não pode esquecer aquele sabe aquele projeto que tá na gaveta, Hum. que a maioria das pessoas tem, e a gente, tem medo, né, às vezes por buscar estabilidade, por buscar algo mais seguro. Então é uma pílula de coragem pra essa pessoa meter o cacete pra cima, acreditar nela, Uhum. porque ela é o que ela pensa que ela é. Na verdade, ela, né, a gente nem sabe, né, o tamanho que a gente tem, Sim. né, imagina, eu quero que as pessoas se vejam como Deus vê elas, Uhum. né, que se eu cheguei, mesmo não estando no lugar que eu ainda gostaria de estar, qualquer um pode. Então é uma pílula de encorajamento aí, motivação pra esse cara improvável. Uhum. Perfeito. Igor, as pessoas que tiverem interesse em investir em ativos digitais, como elas podem entrar em contato com vocês? Eu tenho o Instagram, Uhum. Nexseed Investimentos, Brasil. Tem o site também, nexseed.com.br. Uhum. Então as pessoas podem acessar, ali a gente vai direcionar um assessor para entender o momento, entender o perfil, entender, Uhum. eh, qual que é o impacto que a tecnologia levou para os negócios dele ou para o dia a dia dessa pessoa, entender o nível de consciência dela em relação a isso. E dentro do objetivo do cliente a gente pode, né, traçar ali um plano, fazer um planejamento, Hum. sempre pensando em diversificação e pensando em longo prazo, para essa pessoa alcançar o objetivo dela, independente de qual for. Uhum. Perfeito. Igor, eu gostaria muito de agradecer por compartilhar a sua história e compartilhar informações sobre os ativos digitais aqui conosco. Pô, legal. Obrigado eu, Sérgio. Obrigado pelo convite. Espero que tenha contribuído aí, e fica um desafio, né? Uhum. É superficial o que eu compartilhei hoje em relação ao mercado, mas a minha chave virou quando porque eu demorei um pouco para acreditar nisso, Uhum. porque por mais, que eu tenha uma idade, que eu seja jovem, a minha escola é Hum. muito tradicional. Então, eu trabalhei no jornal mais tradicional do Paraná, eu trabalhei com revista impressa, por 12 anos. Uhum. Então, para eu entender que eu consigo enviar dinheiro de um lugar para qualquer lugar do mundo sem pegar nada na mão, ou para eu entender que não ia precisar de ir numa agência, Hum. fazer um investimento com um gerente ali físico, né, não tinha nem se falava em Pix Exato. na época, sabe. Então eu tive que Hum. quebrar muito paradigma, e o que me fez a minha virada de chave veio quando eu pesquisei quem
são as pessoas e as empresas que estão estudando e investindo nesse mercado. Uhum, Eu percebi que eram os maiores e os melhores, né, uhum, então aí vem na minha cabeça: "Não é possível que esses caras tudo estão errado e eu tô certo". uhum, Então eu comecei a estudar. Então fica o desafio para as pessoas, né, se desenvolverem nesses tipo de assunto e não ficar naquele percentual de pessoas que ficam reclamando ou falando mal de um mercado uhum, que eles não conhecem, né. Então uhum. busquem conhecer, talvez tenha uma oportunidade ali. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Ô Igor. Sérgio, obrigado você, prazer te conhecer. E obrigado a vocês que nos acompanharam até agora.